Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos e amigas. Quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor. Hoje é domingo, 12 de julho de 2020. Inicia agora mais uma edição da sua Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus Renovação. É com muita alegria que nós levamos até você mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical e esperamos que você, a partir de agora, esteja conectado e compartilhe e dê o seu like em nossa aula da EBD Online. É com muito prazer que nós, durante todo esse período de pandemia e de quarentena, temos chegado e levado até vocês aulas e ensinamentos da Palavra de Deus baseado nas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós chegamos finalmente à última lição desse trimestre que temos estudado a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E realmente queremos agradecer a Deus por tantas aulas, por tantas ministrações tão especiais para nós. E eu quero, acima de tudo, parabenizar a cada um de vocês, a cada aluno, a cada aluna, a cada internauta que acompanhou todo esse trimestre, a cada aula, a cada lição ministrada. Você é um vencedor, você é um privilegiado, pois recebeu do Senhor aulas e ministrações muito especiais. Quero agradecer aos professores que durante todo esse trimestre também se mobilizaram, se esforçaram, estudaram e com a graça e a unção de Deus trouxeram para nós ministrações muito especiais e muito abençoadoras. Amém? Hoje estaremos estudando, como eu falei, a nossa última lição, lição de número 13 deste assunto. Para os que estão chegando agora, nós estamos estudando a lição baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a nossa revista da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo PEC, e temos realmente sido imensamente abençoados por cada lição, cada tema, cada assunto estudado. E hoje, para finalizar esse trimestre, nós estaremos estudando a lição que tem sob título Planos e Saudação Final. O apóstolo Paulo vem, ao longo dos últimos 15 capítulos, falando de assuntos que nós podemos perceber que são assuntos muito contextualizados, muito importantes para a nossa igreja, e agora ele vem com planos e saudação final. Ele vai falar aí de solidariedade, ele vai falar de projetos, enfim. Eu vou me ater apenas a essa abertura, porque eu fui repreendido, viu, meus irmãos? De que eu estava dando a aula antes do professor. Então eu vou ficar por aqui, vou já convidar o nosso professor para que venha ministrar a aula, venha tomar aqui a classe para ministrar a aula, e pedindo que você compartilhe, que você convide seus irmãos, seus amigos, seus familiares, para que assistam a partir de agora a nossa aula que será ministrada pelo nosso professor e pastor Luiz Gustavo. Nosso pastor Gustavo, que tem nos ajudado também de uma forma assim irrestrita. Ele tem realmente sido uma bênção para todos nós da Assembleia de Deus Renovação e muito particularmente para a Escola Bíblica Dominical. Então eu quero convidar o pastor Gustavo para que a partir de agora assuma aqui o controle da sala de aula e que ele tenha realmente de Deus unção e graça para nos transmitir a santa e boa palavra do Senhor pela Escola Bíblica Dominical. Pastor Gustavo, é com o Senhor, uma excelente aula a todos, na paz do Senhor. Vamos lá. Olá, bem-vindo e bem-vinda a esta aula em 1 Coríntios capítulo 16. Em primeiro lugar, eu agradeço ao pastor Paulo Silas Reis, pastor-presidente da Assembleia de Deus Renovação aqui de Alphaville, pela oportunidade que eu tenho tido de lecionar, ser parte do grupo de professores da Escola Bíblica Dominical. Em segundo lugar, eu quero fazer um acordo com você. Primeiro, se esta aula te abençoar, fale dela para as pessoas que estão na sua lista de contatos. Agora, no dia 2 de julho, bateu 1K, 1000 visualizações numa dessas aulas que eu postei no meu Facebook, na linha do tempo, na página no Facebook meu. Fora as visitas e as visualizações lá no site da igreja. Então, ajude, né? Fale dela,
para a sua lista de contatos. Em segundo lugar, essa aula tem uma duração de uns 50 minutos, mas te garanto, vai valer a pena, é muito garimpo e eu proponho levar você a uma análise profunda dos assuntos no último capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que muitos eruditos acham que a carta deveria terminar no final do capítulo 15, onde fala-se da glória, do galardão, da ressurreição, de luzes e tudo mais, e de repente parece que o capítulo 16 é um apêndice, é um PS, um pós-escrito, entendeu? E não é, e aí a gente entende quando se aprofunda o porquê, não é anticlimático, o clima continua, então fica comigo, e em terceiro lugar, né, eu te dou um spoiler, vou dizer o que vem pela frente. Eu quero dividir o capítulo 16 em 3 assuntos, e ele vai mexer com money, opportunity and people, com dinheiro, oportunidade e pessoas. Na parte do dinheiro, onde eu vou gastar mais tempo, porque ele já começa falando sobre a coleta, eu quero trazer para você, te levar comigo numa análise da teologia do dinheiro, de Gênesis a Apocalipse. E aí nós vamos ver uma vertente, uma linha que segue na distribuição canônica, Deus e os pobres, né? Deus e os pobres, Deus se identifica com os desfavorecidos, e aí a gente vê Deus, o dinheiro e a igreja na reta final. Esse na primeira parte sobre o dinheiro. A segunda parte importante no capítulo 16 é oportunidades. Aí vem, né, Paulo falando sobre a obra de Deus sendo realizada do jeito de Deus. E tem 6 princípios, e nessa segunda parte de oportunidade tem a vida cristã exuberante. Veja como garimpando a gente vê é nítido isso aí. 6 princípios sobre a realização da obra de Deus do jeito de Deus, 5 imperativos, verbos no imperativo sobre a vida cristã. Só aí nós temos 11 princípios, talvez eu não tenha tempo. Para garimpar bem isso aí, eu vou te dar um resumo quando nós chegarmos lá. E a terceira e última parte, pessoas. E aí entra ágape filéu, o amor na comunhão. E a gente vai terminar a aula. Vamos lá, let's go! Primeiro, o dinheiro. A Bíblia, sabia disso? Ela fala bastante sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre céu e inferno, e quando a gente soma, todas as vezes que a Bíblia fala sobre céu e inferno, a gente soma, é menos do que a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre dinheiro, commodities, valor, coisas que têm muito valor. E isso é um uau, quando você faz essa estatística. Daí, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6, verso 10, e ele diz assim, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é neutro. Deus não ama mais o rico nem mais o pobre. O dinheiro não é maligno. Dinheiro é invenção de Deus. Deus ama ricos e pobres. O problema é o coração do homem. Esse que é o problema, a ganância, a dependência mais do dinheiro de dinheiro do que de Deus, entende? Esse que é o problema. E aí eu quero caminhar agora com você, nós vamos, nos aprofundando, deep, ou deeper waters, a gente vai caminhar junto. Pensa nisso, olha, deixa eu te dar uns exemplos de arruinados pela ganância. Acã. Por amor ao dinheiro, Acã trouxe desgraça e derrota para o exército de Israel e acabou sendo pedrejado. Balaão pecou contra Deus e tentou amaldiçoar o povo de Deus por causa do dinheiro, do amor dele ao dinheiro. Dalila traiu Sansão e o entregou aos filisteus, Geazi. Foi arruinado pela ganância e acabou pegando a lepra de Naamã. Ananias e Safira. Agora nós já estamos no Novo Testamento, tornaram-se os primeiros hipócritas da igreja primitiva, que morreram no meio do culto, porque mentiram a respeito do dinheiro. E Judas? Judas vendeu o Filho de Deus por 30 moedas de prata e atirou a sua própria alma na perdição. Money.
Money pode ser maldição, mas também pode ser bênção. O dinheiro é neutro. Quem define, e agora você vai ver um slide com essa frase que é muito importante, ó. Quem define se o dinheiro está sendo bênção ou maldição é a atitude do coração. Rimou. Quem define se o dinheiro está sendo bênção ou maldição é a atitude do coração. Por isso vem Paulo lá em Atos capítulo 20 e 35 dizendo: há duas bem-aventuranças, mas há uma maior e uma menor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, voltando à ganância. A ganância, na minha opinião, ela está enraizada na natureza humana. Quer um exemplo? Ó, as crianças. Observa o ser humano pequenininho. Você pega um grupo de crianças. Ó, cada uma, meninos e meninas, com seu brinquedo favorito. Coloca eles todos no mesmo ambiente, ó, cada um com seu brinquedo favorito. E traz o brinquedo da moda, que nenhum deles tem. Coloca no meio para ver a guerra que vai causar. Logo você vai ouvir frases como: eu quero, é meu. E isso já começa lá embaixo, já quando é criança. Cobiça, ganância, consumismo. Amor ao dinheiro. Tá bom? Vamos lá? A teologia da coleta, porque Paulo logo começa em 1 Coríntios 16 falar sobre a coleta. A teologia, quando eu falo teologia, nós estamos pensando na Bíblia toda. A Bíblia não é caixinha de promessa. Toda a verdade tem que ser tratada no contexto de toda a revelação que vai de Gênesis a Apocalipse. É o que eu tenho trazido para vocês, o termo Heilsgeschichte. É um termo alemão, mas ele é internacional, ele é importante, não tem jeito, não dá para dar a volta nele. Tá aí a palavra, você está vendo no slide. Heil significa salvação, Geschichte é a história da salvação. Gênesis. Então quero começar com vocês em Gênesis. A importância do início do dinheiro, do pobre, do rico, da exploração em Gênesis. De Gênesis a gente vai caminhando. Nós vamos sair do Egito, nós vamos acompanhar o povo até o povo chegar em Canaã. Aí o povo povo é Kahal, Deus queria ter um Kahal no hebraico, um povo, Laos no grego. Deus quer ter um povo para si. É a gênesis embrionária da igreja, é hebreu ainda. Quando entra em Canaã, e começa a ter, você tem povo e terra, você tem nação. Aí começa a nação de Israel. Nós vamos passar por lá um pouquinho. Aí eu vou levar vocês para o novo Israel, onde começa tudo com os evangelhos e a promessa do antigo cumprida no Novo Testamento. Vem o Messias, surge a igreja. Aí nós vamos ver como que tem rico e pobre, como eles são tratados na igreja. Pegamos a carona em 1 Coríntios 16 e aí vou mostrar um terceiro momento para vocês. Tem o primeiro no Egito, onde o povo é hebreu. Tem o segundo em Canaã, quando o povo já é Israel, passa pela igreja, e tem o terceiro e último, como Deus se identifica com o pobre, o oprimido, os pequeninos no juízo final. Começa com Deus não abrindo mão de cuidar daquele que é desfavorecido. E nós vamos caminhando juntos assim. Então você tem hebreus, certo? A judeus. Começa Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem seus filhos. José é o cara. José vai para o Egito. Deus orquestra a história. E aí, quando no capítulo 50 está Jacó com toda a família de José morando no Egito, Deus tranca a história. Ali a gente tem 70 hebreus. E 400 anos depois, saindo com Moisés, a gente tem 2.500.000 saindo com Moisés, e agora nós vamos ver a transição de hebreu para judeu. Ele sai, Deus destrói os opressores no Egito e leva o povo, e ele redime o povo, e ele vai tirando e levando os escravos para fora do Egito. E aí tem muito de Cristo no Antigo Testamento. Sombra de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo completa e cumpre o Antigo Testamento. Vamos lá, Deus tirando os escravos do Egito. E aí eu já vou chamá-los, pegando um gancho lá na frente, porque no Novo Testamento Deus os chama de pequeninos, os pequeninos no Egito. Quem são os pequeninos no Egito? São os pobres, necessitados, são os pequeninos. Aí
O Senhor vai tirar o povo da opressão. O Senhor vai lidar com a desigualdade. Vai pegando os termos. Eu preciso que você fique com esses termos no coração para você ir comigo a deeper waters, para um significado mais profundo. O Senhor vai diminuir o gap, a lacuna entre ricos e pobres. Então, agora, fica comigo. O Egito de então tem tudo a ver com o Brasil de hoje. Sabe por quê? A Bíblia é atemporal. A Bíblia extrapola. Só muda a aparência, o idioma e a cor das bandeiras e a nacionalidade. Ser humano é ser humano. Somos todos farinha do mesmo saco. Olha o Egito da época e compara com o Brasil de hoje. Saúde e saneamento, precários. Educação, Ministério de Educação e Cultura, MEC, bom, só para os hebreus. Não, só para os egípcios. Os hebreus, nada, não tinham nada. A elite egípcia explorava uma parte da nação que era a família de José, os hebreus. Eram 2.500.000 hebreus escravos que empobreciam para enriquecer os egípcios. Deus não tem problema com a abastança e a fartura. O céu é rico. As ruas de ouro do céu são de ouro. Deus não tem problema. O problema é quando o rico é rico porque ele explora o pobre. Então, lá no Egito, cada vez mais eles se empobreciam para enriquecer a elite. Não tinham UTIs, não tinham respiradores, viviam abaixo do nível da pobreza. 2.500.000, gente, é muita gente. Então, o rico ficava mais rico e o pobre ficava mais pobre. Deus disse, chega. Então vamos ver como Deus, logo no início, já começa a se revelar como Deus que se identifica com os pequenos, com os pequeninos. Tudo isso que eu estou argumentando tem base sólida e escandalosa. Quer ver? Nós vamos para o prefácio, para o preâmbulo dos 10 mandamentos. Vem comigo. Êxodo capítulo 20, verso 2. Veja aí o texto. Ó. Eu sou em português, Yahvé no hebraico. Na Septuaginta, que é o Antigo Testamento escrito em grego, ego eimi, eu sou o Adonai, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Quando Deus se apresenta, ele já vai dizer, olha quem eu sou, vou me apresentar, cheguei, eu sou o Deus que tira o povo da escravidão. Fala amém. Então, esse texto, ele é preâmbulo do Decálogo. Esse texto é muito importante. Por quê? Porque ele começa a apresentar toda uma teologia importantíssima para nós sobre a questão da identificação de Deus com o povo que sofre, com o povo que está passando por dificuldades, com um povo numa situação de desigualdade. Né? Toda a desigualdade tremenda que Deus vem e ele diz, a partir de agora, não. Então nós vemos que logo na sequência vem os 10 mandamentos. E o Deus que cuida dos pobres e dos necessitados é Yahvé. Because God cares for the poor. Deus se preocupa com os pobres. Então qual a lição que a gente tira aqui agora? Deus ouviu a voz e viu a fadiga, o sofrimento, a opressão que os judeus sofriam sobre a crueldade dos egípcios e Deus tirou o povo do Egito. Quando Deus tira, Deus destrói quando ele tira. E aí, olha, tragédia. O tempo passa e o povo que outrora, por ser oprimido, vivia na pobreza para enriquecer os ricos, agora se torna nação, agora torna-se opressor dos seus próprios compatriotas. Israel agora está em Canaã, agora nós estamos no segundo momento, Israel se enriquece às custas da exploração dos próprios judeus. Então aquilo que os egípcios fizeram para os judeus agora começam a fazer para o seu próprio povo. Tudo aquilo que os judeus sofreram lá no Egito, eles começam agora a fazer para o seu próprio povo. E Deus começa a observar, e Deus entra, e Deus começa a intervir, e Deus começa a pisar em cima de Israel.
E a razão de Deus fazer isso é muito importante porque sai do Egito e vai acabar indo para a Babilônia. O tempo passa, os pequeninos em Israel, Deus agora leva o povo para a Babilônia. Israel enriqueceu-se sob o reinado de Davi e Salomão. Esse é o momento que nós estamos. Salomão morre. O reino se divide. O reino do norte tem 10 tribos e passa a se chamar Israel. O reino do sul, Judá, né? E tem Benjamim e Judá e passa a se chamar Judá. E aí, em 722 a.C., o reino do norte é totalmente destruído. Qual a razão para a destruição de Israel? Vamos para lá? Amós capítulo 2, versos 6 e 7. Verso 6 de Amós 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Aqui nós vemos, total descaso pelos pequeninos. E agora, nesse próximo verso aqui, que é o verso 7, parece uma foto, é o que eu te disse, a Bíblia ela é atemporal, ela é sempre atual. Nós vamos ver, parece que é uma descrição do caso George Floyd. Ouve isso, lê aí. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam a justiça ao oprimido. Não é? Black Lives Matter. Ou o caso do João Pedro. Está descrito aí, é igualzinho. Agora vocês verão uma foto do Brasil, da política eu no caviar e você na mortadela. Desigualdade social, abandono total, saúde, saneamento, educação, zeladoria zero. Gente, nós vivemos na cidade mais rica da América Latina, 3ª maior cidade agora, 3ª maior do mundo. Rua esburacada, calçada sem acessibilidade, falta de inclusão, dificuldade com os pequeninos. Veja isso, olha, vamos agora para Amós 5, verso 11. Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões com o dinheiro dos respiradores, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Mais um pouco de Amós 6, versos 4 a 6. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e ungem com os mais finos óleos a si mesmos. Agora, mas não se entristecem com a ruína de José, com a dificuldade dos explorados para que os ricos vivam no bem bom. Tão nem aí com os pequeninos. O problema, gente, não é ser rico. Não é. O problema é ser rico às custas do pobre. Os judeus haviam alargado a lacuna entre os ricos e os pobres. The gap. A lacuna. Alargaram. Deixa eu mostrar para vocês como que Deus sempre estreita. 2 ilustrações no Antigo Testamento. Você sabia que no final de cada 7 anos, todos os escravos tinham de ser libertados? No final de cada ciclo de 50 anos, cada propriedade devia ser devolvida ao seu dono original. Sabia disso? Sabe por quê? Ninguém podia acumular, sem acúmulos de bens, certo? Deus mantinha a lacuna estreita. Deus fazia uma ponte no gap. A equação é assim, e na matemática a gente fala, né? 1 mais 1 igual a 2. A equação aqui nessa teologia do dinheiro é essa, Deus igual desigualdade mínima. Deus igual desigualdade mínima. Por tudo isso vem o castigo sobre o povo. Amós capítulo 7, verso 11, leia aí, veja isso, Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão
que é do reino do norte, o presidente de Israel, morrerá a espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Déjà vu do Egito, só que a crueldade é maior. É judeu fazendo com judeu. Israel, sim, voltou ao cativeiro. Antes era no Egito, agora Babilônia. Antes era no Egito, agora é na Babilônia. E Deus entra mesmo com tudo para acabar com essa situação de desigualdade. Israel voltou ao cativeiro. Antes o Egito, agora a Babilônia. Em 722 a.C. foi castigado o Reino do Norte. Em 586 antes de Cristo, porque o tempo, os anos vão decrescendo até chegar o nascimento de Jesus. Em 586 foi castigado o Reino do Sul, Judá. Judá e Benjamim foram. Jeremias fala sobre isso. Jeremias 5, versos de 26 a 29. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita. Eu estou resumindo aqui, ó. Preparam armadilhas para, ouve isso, capturar gente. Verso 27. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Verso 28. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más. Não se empenham pela casa do órfão. Não defendem o direito dos pobres. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Então, Deus se identifica com as necessidades dos necessitados. E de novo, ó, o tempo passa. O tempo passou depois que saíram do Egito. E agora o tempo passa de novo e nós vemos os pequeninos agora durante a existência do novo Israel. Né? Durante a existência da igreja. Nasce Jesus, nasce a igreja e nós vamos caminhar agora até o fim dos tempos. Deus levando, ouve isso, Deus levando para o inferno aqueles que usaram e abandonaram os pequeninos. Deus cuidando dos pobres no juízo final. Aqui a gente vai ter um vislumbre do futuro. Deus se identificando com os pobres pela última vez no juízo final. Não é em Apocalipse. É em Apocalipse nos Evangelhos. Mateus capítulo 25. Eu vou resumir para você, depois leia o capítulo todo. Aqui eu não tenho tempo. Eu vou direto para o grupo da direita, que é o grupo que vai para o céu. Mateus 25, versos de 31 a 46. Jesus senta-se em seu trono de glória. Todas as nações são reunidas, não é? E ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. À sua direita vai estar salvação. À sua esquerda vai estar perdição. Qual é o critério? Qual é o critério usado para esse julgamento? Há vários. O mais, na minha opinião, um dos mais pesados é a salvação explícita nos versos 35 e 36. Jesus salva, mas uma das evidências é esta, ó. Eles não foram salvos por causa de boas obras, mas as boas obras aconteceram como consequência de fé genuína. Versos 35, 36 e vamos para o 40. Vamos lá? Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O que vocês fizeram a alguns desses pequeninos, a mim o fizeram. Irmãos, cuidado com os pequeninos de Jesus. Aqui, agora, no próximo, em Mateus, ainda no capítulo 25, nos versos de 41 a 46, vão para o inferno todos os que exploraram e abandonaram os mais necessitados. Déjà vu do Egito, de Israel antes da Babilônia, e agora acontece de novo. Aliás, no Israel nação, logo depois que eles saem do cativeiro da Babilônia, nunca mais Israel teve problema com os pobres. Você já viu um judeu pobre? A nação de Israel não teve mais problema. Eu estou falando do novo Israel, da igreja universal.
É disto que nós estamos vendo aqui em Mateus 25. Deus, de novo, se identifica com os pequeninos. Então, quando Deus diz que é para tomar cuidado com os pequeninos, é muito importante a gente tomar cuidado para que nós não caiamos no mesmo problema. Deus quis ter um povo para si. Ele escolheu um monte de escravos que estavam no Egito. Deus quis ter um grande profeta, Samuel. O que Deus fez? Ele escolheu uma mulher pobre, Ana. Deus chegou o momento de enviar o seu filho em forma humana. Quem que ele escolheu? Escolheu uma pequenina, pobrezinha chamada Maria. Deus quis criar um time de apóstolos para realizar o maior projeto do universo, que é a igreja. Quem que ele escolheu? Ele escolheu 12. 12 ninguém. Então agora nós vamos para 1 Coríntios. Quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 16, a gente leva um susto, porque capítulo 15, uau, que capítulo! Talvez um capítulo dentre os mais importantes da Bíblia. 1 Coríntios tem 16 capítulos. 2 Coríntios tem 13 capítulos. Quando a gente soma os 2 volumes, a gente tem Coríntios com 29 capítulos, mais longo que Mateus, mais longo do que Atos. Então, olha a importância do livro. E quando está chegando na metade, capítulo 15, ele fala sobre a glória, a ressurreição, galardão. É muito importante. Ele vem nas alturas, de repente, a respeito da coleta. Vem o verso 1. Né? Então, capítulo 15, a visão do futuro. Capítulo 16, a visão do presente. 24 versículos falando sobre investing in forever, investindo no futuro. Por quê? Quanto mais nítida é a nossa expectativa da vida depois desta vida, do outro lado da eternidade, mais a gente investe lá. É o que eu falo tomorrow, today. É o que está acontecendo aqui, a coleta. Que coleta é esta? Vamos lá. No primeiro século, a maioria era pobre. No mundo grego, mundo da Ásia, os gentios, havia um cuidado com os pobres, que era o grupo chamado Eranos. Eranos era um fundo financeiro que era regido pela Grécia, também em Corinto, em toda a Caia, não é? Que dava empréstimo na situação de desastres e grandes necessidades, auxílio à falência, etc. Isso no mundo não judeu. No mundo gentílico. Entre os judeus, era na sinagoga. Os líderes da sinagoga faziam todo o trabalho de assistência social, cuidado com os mais necessitados. E a pobreza sempre sensibilizou o apóstolo Paulo. A gente vê isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, versos 9 e 10. Ali, olha, em Gálatas 2 tem a descrição da cerimônia de consagração de Paulo. Né? E o seu job description, a descrição de ministério. Deixa eu pegar só 2 versos, versos 9 e 10. Verso 9, eles concordaram, diz Paulo, em que devíamos nos dirigir aos gentios e aos circuncisos, quer dizer, aos judeus da diáspora. Verso 10, somente nos pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei a fazer. E é isso que ele está fazendo aqui em 1 Coríntios 16, verso 1. Ele começa, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como eu ordenei às igrejas da galáxia. Verso 1. Agora vamos para o verso 3. 1 Coríntios 16, verso 3. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Por quê? Porque há muitos pobres em Jerusalém. E a grande pergunta e a pesquisa, há muitos eruditos que estudam isso, por que no primeiro século havia tantos pobres em Jerusalém? Primeiro, porque a cidade era pequena. Segundo, que em todas as grandes festas, somente a Páscoa lotava. Veja que quando Maria estava grávida, ela e José foram para Jerusalém. Todos que podiam peregrinavam e iam para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Na época de
do nascimento de Jesus, a gente calcula que tinha mais de 2 milhões de pessoas lá. E não existia muito hotéis, tinha as pousadas, mas as pousadas, as melhores, tinham poucas pulgas. É o que diz a arqueologia, é o que diz o estudo do primeiro século. Então o costume era, para evitar de ficar num lugar onde tem poucas pulgas e prostitutas, as pessoas se hospedavam umas nas casas das outras. Essa é uma coisa. Outra coisa, lembra quando Pedro pregou? Milhares se converteram e muitos eram peregrinos, estrangeiros. Ah, você aceitou a Jesus aqui, você vai ficar aqui. Muitos ficaram. E a igreja começou a ser sobrecarregada. E aí um cuidava do outro. Em terceiro lugar, a perseguição. Ninguém queria dar emprego para aqueles que eram do caminho, que agora criam que Jesus era o Messias. E assim a igreja foi se empobrecendo. Então, Paulo aqui na terceira viagem missionária, ele está em Corinto, né? Ele escreveu a carta. Aí quando ele chega em Corinto, ele escreve Romanos. Eu vou te fazer um gancho agora. Olha o que Paulo escreve no finalzinho de Romanos. Romanos capítulo 15, versos 25 e 27. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores dos santos de Jerusalém. E Paulo tinha isto, né? A coleta para levar a igreja e socorrer os santos em Jerusalém. E aí a gente entra nos princípios para o recebimento da coleta. Primeiro, propósito. O propósito para o dar, para dar. Verso 1. Quanto à coleta, para o povo de Deus. O dar deve ser dado na igreja. Na igreja há pessoas e programas, porém, as pessoas são mais importantes do que os programas. Dar, eu já disse isso no início, é melhor do que receber. Então o propósito é dar para socorrer os necessitados. Dar na igreja, para que a igreja administre. Em segundo lugar, vem o período. Qual deve ser a periodicidade? Verso 2. No primeiro dia da semana. No dia de culto. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, no dia de culto. Por quê? O barômetro do cristão é como ele lida com o seu dinheiro. Então, período. Sempre. Quando? Todo domingo, no dia de culto. Qual o local? Ora, se é no dia de culto, o local é na igreja. Veja, cada um de vocês, no verso 2, cada um de vocês separe uma quantia. Vamos ver isto na prática? Vamos ver um case. A ilustração está em Atos capítulo 4. Eu vou pegar só um pedacinho e resumir. Versos 34 e 35. No 34, traziam o dinheiro. No 35, e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Cada um de vocês, verso 2 de 1 aos Coríntios 16, né, separe a quantia. A palavra no grego é tesauros, quantia. Tesauros, sabe o que é tesauro, né? Quem estuda literatura sabe, mas também significa tesouro, tesouraria da igreja. Naquela época, os tesouros eram guardados dentro dos templos, inclusive entre os pagãos, que tinham medo da ira dos deuses. Era mais seguro deixar dentro do templo. Quarto, bom, deixa eu fazer uma revisão. Primeiro é propósito, segundo é período, terceiro é local, quarto é participante. Quem são os participantes? Verso 2, cada um de vocês. No grego, cada um de vocês é ekastosriumon. Rekastosriumon significa cada um de vocês. E aí eu quero ilustrar com uma historinha, né, que ilustra o rekastos. 2 irmãos atravessavam a rua para entrar na igreja para o culto da família. Aí, olha, o Zé disse para o João, mano, um dia se Deus te desse 2 fazendas, você daria uma para o Senhor? João responde, sim. Aí o Zé faz uma outra pergunta. E se um dia Deus desse a você
2 propriedades. Você daria uma das propriedades ao Senhor? Ele disse, sim, yes. Aí o Zé faz mais uma pergunta. E se você tivesse 2 porcos, você daria um porco para o Senhor? Aí João, muito irritado, diz, Zé, você sabe que eu tenho 2 porcos, né, Zé? Você entende? A lição é, fiel no pouco, fiel no muito. Se não é fiel no pouco, a riqueza com certeza só vai complicar a sua vida. Quinto, proporção. Qual é a proporção? Aí a gente volta de novo à história, ao enredo da Bíblia. Vamos voltar à Bíblia? Veja, ó, de Adão até Moisés, o que a gente vê? Abraão paga 10% de dízimo a Melquisedeque. Dízimo significa 10%. Jacó paga 10% ao Senhor. Agora, pensa bem, veja bem, é Bíblia isso. Eles deram uma vez só. A Bíblia não fala que deram mais de uma vez. Porém, tanto Abraão como Jacó deram muitas ofertas e deram mesmo sem limites a Deus. Deram bastante e eles davam grandes ofertas. Certo? Agora deixamos de Adão até Moisés, vamos no tempo de Moisés e Israel. Você tem de dar 30%. Se você for seguir ao pé da letra a lei. Primeira vez você dá 10%. Levítico 27. É a taxação para o serviço público. Segunda vez você dá 10%, Deuteronômio 12. Aí você está dando um fundo para a celebração das festas. Aí tem um terceiro que também está em Deuteronômio 12, você dá a cada 3 anos, que você vai dar esse 10%. Então, o dízimo, literalmente, no Antigo Testamento, está relacionado com coleta de impostos, e não com essa coleta, com a generosidade de amor. Agora, se você se sente feliz dando com amor seus 10%, dê. Eu estou tratando do texto como a Bíblia mostra, honrar ao Senhor com os nossos recursos no Antigo Testamento, que esse significado no Antigo Testamento a gente não vai achar em Malaquias, nós vamos achar em Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Há quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, a gente vê esse eco em Paulo quando a gente vai para Coríntios. Mas na segunda carta, capítulo 9, verso 6, Paulo diz assim, ó, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que dá, não é? Com alegria, ele colherá fartamente. Aí a gente passa agora para a segunda parte. A segunda parte é a oportunidade. E agora a gente entra na segunda parte, no segundo assunto, né? O primeiro era a questão do money, do dinheiro. Agora é a oportunidade. Versos de 5 a 14. Meu tempo está acabando. Esta segunda parte é riquíssima, porém eu vou apenas compartilhar com vocês o esboço. Em uma outra ocasião estudaremos com mais calma. Por quê? Porque aqui vem, olha, princípios para que a obra de Deus seja realizada do jeito de Deus. Primeiro princípio, só vou enumerá-los, falar pouquinho a respeito de cada um, certo? Tomorrow, today. É a visão ministerial do futuro. Isso está no verso 5. 1 Coríntios 16, verso 5, Paulo fala dos planos para o futuro. Segundo, flexibilidade. Flexibilidade no ministério. Sabe por quê? Isso está no verso 7, 1 Coríntios 16, verso 7. Porque, olha, nem sempre no ministério, tanto pastoral quanto de... Porque assim, olha, nós somos raça escolhida, nação santa, sacerdócio real. Todo mundo tem ministério, todo mundo. Ninguém é sem dom, é desdondado. Todo mundo tem ministério. E nem sempre há, para ir de A a Z, a gente passa por B, C, D, E. Às vezes você está em A, você vai para B, pula para Q, vai para T,
vai para S, volta para F, para chegar em Z. Então, a gente precisa ter flexibilidade na sequência. Paulo trata disso no verso 7 de 1 Coríntios 16. Terceiro princípio, a profundidade. Verso 6, 1 Coríntios 16, 6, não seja superficial em nada, é excelência e constância, sempre, porque it is all about Jesus. A gente faz. No mundo que não é dentro da igreja, que gostam de dizer secular e não existe, tudo é sagrado, é para o seu chefe, é para a autoridade. Sempre é assim. Quarto é fazer acontecer. Paulo trata disso nos versos de 8 a 9. Eu estou sempre em 1 Coríntios 16, ok? Versos de 8 a 9. Então, fazer acontecer. Tem muito sonho que não é realizado. Por quê? Falta constância. E aí o cuidado é esse, olha, o inimigo do excelente chama-se bom. Bom, o bom é o inimigo do excelente. Quinto, encarar cada diversidade como um desafio a ser vencido. Continua isto nos versos 8 e 9. Sabe por quê? Porque Paulo não via a hora de chegar em Éfeso. Paulo, quando chega em Éfeso, fica mais de 2 anos em Éfeso, e Éfeso era uma cidade embaçada. Depois de Roma, capital do Império, Éfeso era considerada a rainha da Ásia. Os melhores bancos, os melhores teatros, tudo era top em Éfeso, inclusive a prostituição e a idolatria. O templo de Diana, as sacerdotisas que adoravam o sexo, a promiscuidade, né? A possessão demoníaca. Quando Paulo tinha esse estilo, quanto maior o desafio, mais gostosa é a vitória. Então, ele sabia encarar cada diversidade como um desafio a ser vencido. 6, né? A team spirit, gestão colegiada, saber trabalhar em equipe, verso 10. Ele sabia trabalhar em equipe, é muito importante. E o líder tem de pensar assim, olha, eu vou trabalhar com gente melhor do que eu. Sabe por quê? Enquanto eu estou rodeado de pessoas melhores do que eu vou excel, eu vou subir. Eu vou melhorar. O problema do líder, quando ele é inseguro, ele vai se acercar de pessoas que estão na sua equipe que são menos do que ele. É o que eu chamo de nivelar por baixo. E é trágico isso, é muito trágico. Sabe por quê? A galera jovem, a next generation, a geração que vem vindo, as crianças, juniores, adolescentes e jovens, olham e pensam, os adultos são top, esse é o máximo. E não é. Entendeu? Porque na hierarquia tem alguém lá segurando todo mundo porque é inseguro. Gestão colegiada, 1 Coríntios 16, verso 10. Paulo sempre escolhia gente melhor do que ele, ok? Terceira e última parte, pessoas. Pessoas, né? Aí vai do verso 15 ao 24, o último segmento que termina essa carta maravilhosa, amor na comunhão. Veja bem, antes de entrar no verso 15, quase no finzinho ali do 14, início do 15, Paulo diz assim, olha, façam tudo com amor. Ok? Ok, agora veja o final do verso 24, o último verso da carta. Recebam o amor que eu tenho por vocês. Quando você tem um assunto e lá embaixo o mesmo assunto e no meio algumas coisas, como nós temos os versos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, cria-se na hermenêutica o que a gente chama de efeito envelope, um inclusio. Tudo no meio vai tratar sobre amor. E é lindo quando você estuda esses nomes, quando você vê essa situação, olha, eu vou para lá, se você estiver lá, te encontro lá e a gente volta junto. Se você não estiver lá, porque já foi para lá, eu vou sozinho e volto para te ver. Sabe esse tipo de coisa? É lindo. É a mesma coisa da genealogia. Numa leitura prima facie, de superfície, a gente começa a ler a Bíblia e fala, por que essa genealogia? Por exemplo, Mateus, por exemplo. Por que Deus colocou isso aqui? Que profundidade? Tem. Você tem Raabe numa genealogia de Jesus, uma prostituta. Você tem gente que pecou. Você tem Davi ali. Você tem um monte de gente que não era para estar, porque Deus pega ninguém
E aí ele pega mais ninguém, ele reúne um monte de ninguém e fala: agora, olha, eu vou cuidar de vocês, pastorear vocês, perdoar vocês, havendo arrependimento verdadeiro, eu perdoo, os perdoados se sentem abundantemente amados e devolvem tudo em adoração. E a igreja, eu disse isso da última vez, é um monte de ninguém adorando o único alguém. E nessa história toda aqui, Paulo é o cara. E Paulo, você sabia? Paulo significa pequeno. E daí? E daí é o seguinte, olha, gente como a gente que comigo agora, né, não ora, como eu disse todo dia, meio-dia, mas estuda a palavra. Ó. A igreja não é instituição. Igreja é família, uma grande família. E aqui termina 1 Coríntios. Primeira aula foi dada lá 19 de abril pela professora Eunice. A última aula é hoje, 12 de julho. Que Deus abençoe vocês. A gente começa a revista nova no próximo trimestre. Eu já sei o que eu vou dar, pelo menos 2 já está certo. José e Jó. E nós vamos estar juntos. God bless you. Beijo, beijo. Bye. Uau! Glórias a Deus! Que bênção, que maravilha, que aula! Louvamos a Deus pela vida do pastor Gustavo e pela aula que ministrou a nós nessa manhã. Realmente são ensinamentos e são palavras que enchem o nosso coração, que alegram o nosso coração e nos dá e nos revigora para a continuação da nossa jornada cristã. Pastor Gustavo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida do Daniel, seu filho, que também tem nos ajudado na gravação desses vídeos. Que Deus abençoe toda a sua família, Pastor Gustavo. Muito, muito obrigado. Eu tenho certeza, queridos, que todos nós fomos muito abençoados por essa aula, que você possa realmente compartilhar com todos os seus amigos, os seus familiares. Se não der tempo de assistir essa aula agora, na parte da manhã, assista em outro momento, compartilhe, dê o seu like, né? Põe ali o seu comentário acerca da lição. E eu tenho certeza que tanto o pastor Gustavo quanto os nossos pastores estarão muito, muito agradecidos pela sua participação. Amém? Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os nossos professores, todos os nossos docentes que têm realmente demonstrado um carinho muito grande pela Escola Bíblica Dominical. Nós iremos partir para um novo trimestre. Nós já estamos com as revistas aqui e esse novo trimestre nós iremos tratar de personagens da Bíblia que todos nós conhecemos ou já lemos as histórias desses personagens. E esses personagens, a lição vai tratar como gente como a gente. Então, eu convido a vocês para que a partir de domingo que vem estejam sintonizados aqui na Escola Bíblica Dominical, padrão online ainda. Nós estaremos iniciando um novo trimestre e eu tenho certeza que é um trimestre que também irá nos abençoar e irá falar conosco profundamente. Os irmãos podem estar se perguntando quando iremos voltar com as salas presenciais. Eu peço que os irmãos fiquem atentos às programações, aos recados e às notícias que a nossa igreja, a diretoria da nossa igreja vem passando. E os irmãos fiquem tranquilos, que no momento correto nós iremos retornar às aulas presenciais. Isso trata-se de segurança, isso trata-se de saúde e é uma questão realmente muito, muito importante. O nosso pastor, dirigido por Deus, tem feito realmente uma gestão e um trabalho, eu diria assim, muito bom, muito maravilhoso, porque preocupado com a nossa integridade, a nossa saúde, ele tem aí feito toda a gestão da questão da volta dos cultos e tudo mais. Então, fiquem atentos, nós iremos, ao longo das semanas, ao longo dos dias, a diretoria da igreja estará passando aos senhores, passando a todos os irmãos, as orientações de como isso vai acontecer ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, enfim. Mas que antes disso acontecer, nós estaremos aqui na nossa edição da Escola Bíblica Dominical Online. Não percam uma edição, porque eu sei que você será muito, muito abençoado. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esta manhã, por essa aula. Quero agradecer ao nosso pastor Paulo Silas, que tem nos ajudado profundamente, tem nos apoiado profundamente. Ele é o nosso presidente, nosso pastor presidente,
e realmente tem dedicado à Escola Bíblica Dominical e restrito apoio e confiança no trabalho de cada um de nós. Quero agradecer aos nossos professores, todos eles, sem exceção, que ministraram aqui, que ainda não ministraram, mas fiquem atentos que a sua hora vai chegar. Eu tenho certeza que todos os nossos professores têm capacidade de ministrar as aulas na nossa EBD online. Quero agradecer a ADR Comunicação, todos os seus integrantes, que realmente também têm feito um trabalho magnífico na produção e na elaboração dos vídeos, nas transmissões, não só da EBD, mas de todos os trabalhos da ADR. Quero agradecer você, internauta, você, meu irmão, minha irmã, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, que também tem assistido às aulas, tem nos apoiado, tem nos mandado feedback daquilo que nós estamos fazendo. Eu quero dar glórias a Deus por tudo quanto nós temos recebido do Senhor. Amém? Como eu falei, nós já estamos com as novas revistas e nós provavelmente faremos aí um plano, talvez, de entregar as revistas aos nossos alunos. Fiquem atentos que o seu professor irá contatá-lo para que possa entregar para você a revista e você acompanhar as aulas com a revista em mãos. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa aula, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando e nos protegendo durante as ministrações, durante essa semana que se inicia, agradecendo a Deus pela semana que passou e por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Amém? Pai de amor, Deus de bondade, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo fôlego de vida, pelo dom da vida, por tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, concedido à nossa igreja, Senhor, ao seu povo, aqui na ADR, ó Pai. E todos aqueles, ó Deus, em que esta palavra, este vídeo, Senhor, esteja chegando, ó Pai. Que a tua voz, que a tua palavra, Pai, possa alcançar quantas pessoas forem necessárias, ó Deus, ó Pai, e que a sua palavra, Senhor, encontre terreno fértil em cada coração. E que ela venha produzir, Senhor, frutos, ó Pai, para o teu reino, ó Senhor. Te louvamos pela vida do nosso pastor, te louvamos, ó Deus, que pedimos que tu venha, Senhor, abençoá-lo com saúde, com graça, na direção deste ministério. Todos os teus filhos, ó Pai, que têm também cooperado nesta obra, ó Pai. Ó Deus, te louvamos pela vida dos nossos professores, Senhor, de toda a nossa equipe da IBD, a equipe da DR Comunicação, todos quantos têm trabalhado para que esta mensagem chegue, ó Deus, até os nossos irmãos internautas, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos e agradecemos, ó Deus, pois o fazemos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu quero chamar a atenção para hoje, às 18 horas, nós teremos o nosso grande culto de celebração de ceia do Senhor. Então, convoque a sua família, convoque os seus irmãos, prepare a mesa para o momento da ceia, onde estaremos relembrando, né, em comunhão, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo por mim e por você. Amém? A partir das 18 horas, o grande culto de ceia do Senhor. E antes que eu termine, eu gostaria também de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Eude, nossa professora Tereza, que aniversariou nessa semana. Que Deus abençoe a vida dos nossos professores. Pastor Eude, irmã Tereza, um feliz aniversário e que Deus vos abençoe. Amém? Essa é a sua Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus Renovação, ADR na Visão 2020. Tenham todos um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.